Uma mulher sentada numa sala de espera corporativa, currículo nas mãos trêmulas, bebê de 6 meses dormindo no carrinho ao lado. Você acredita que uma entrevista de emprego pode revelar o segredo que um homem escondeu por anos e transformar 2 vidas para sempre? Antes de continuar, se inscreva no canal agora. Esta história vai te mostrar como a verdade encontra seu caminho mesmo quando todos os caminhos parecem bloqueados. O nome dela era Júlia Mendes, 27 anos. Formada em administração pela Universidade Estadual, com honras acadêmicas, currículo impecável, 3 estágios concluídos, 2 cartas de recomendação e uma lacuna de 8 meses que ela sabia que teria que explicar. A sala de espera da Horizonte Corporativo ocupava o 12º andar de um prédio espelhado na Avenida Paulista, piso de granito polido, recepção em mármore branco, revistas de negócios perfeitamente alinhadas sobre a mesa de centro. O ar-condicionado mantinha a temperatura em exatos 22 graus. Tudo ali comunicava ordem, controle, eficiência. Júlia ajeitou o blazer azul marinho que havia comprado num brechó 3 dias antes. R$ 50. Era a peça mais cara que conseguira comprar desde que Pedro nasceu. O tecido cheirava levemente a naftalina, mas estava impecável. Ela havia passado a ferro 2 vezes na noite anterior. Pedro dormia tranquilo no carrinho. 6 meses e 12 dias, olhos castanhos como os dela, cabelo escuro começando a encaracolar nas pontas. Ele usava o macacão verde que a vizinha Dona Célia havia dado de presente. Estava limpo, mas o cós já mostrava sinais de desgaste. Júlia não tinha com quem deixar o bebê. A creche municipal só aceitaria Pedro quando ele completasse 1 ano. Sua mãe trabalhava como diarista 6 dias por semana. Não havia tios, primos ou amigos disponíveis naquele horário. Ela ligou para a empresa na véspera, explicou a situação, perguntou se seria possível remarcar. A voz do outro lado foi educada, mas firme. A agenda do diretor está completamente fechada pelos próximos 2 meses. Se a senhora não puder comparecer amanhã às 14 horas, infelizmente teremos que seguir com os outros candidatos. Então ali estava ela. Currículo, carrinho, esperança. A recepcionista era uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos num coque perfeito, maquiagem discreta, unhas francesas impecáveis. Ela olhou para Júlia quando ela entrou. Depois olhou para o carrinho. Depois de volta para Júlia. Não disse nada, mas seu rosto disse tudo. Júlia se sentou na cadeira mais distante, encostou o carrinho na parede, verificou se Pedro continuava dormindo. Respirou fundo, contou até 10. Lembrou-se das palavras de Dona Célia na noite anterior. Você é competente, menina. Mostre isso. O resto é detalhe. 14h12. A porta da sala de reuniões se abriu. Uma mulher de tailleur cinza apareceu. Júlia Mendes? Júlia se levantou, pegou a bolsa, segurou a alça do carrinho. Sim, sou eu. A mulher olhou para o carrinho, franziu levemente a testa. A entrevista será com o diretor executivo, Sr. Rafael Andrade. Por favor, me acompanhe. O corredor era longo, paredes brancas, quadros abstratos em preto e branco, portas de vidro fosco de ambos os lados. Júlia empurrava o carrinho tentando não fazer barulho. As rodinhas chiavam suavemente sobre o piso. A sala de reuniões era ampla, mesa de mogno, 8 cadeiras de couro, uma parede inteira de vidro com vista para a avenida. E no centro, de pé, ajustando os punhos da camisa branca, estava ele, Rafael Andrade, 42 anos, 1,83 m de altura, cabelo grisalho nas têmporas, terno azul marinho de corte italiano, relógio suíço no pulso esquerdo, postura ereta, olhar direto. Ele olhou para Júlia, depois para o carrinho. Seus olhos se estreitaram por uma fração de segundo. Boa tarde, disse ele. A voz era grave, controlada. Sente-se, por favor. Júlia puxou uma cadeira, posicionou o carrinho ao lado, sentou-se com a coluna reta. Boa tarde, Sr. Andrade. Obrigada pela oportunidade. Rafael permaneceu de pé. Pegou uma pasta sobre a mesa, abriu. Leu em silêncio por alguns segundos. Júlia Mendes, administração, média 8,7. 3 estágios, recomendações excelentes. Ele ergueu os olhos. E uma lacuna de 8 meses no currículo. Júlia respirou fundo. Sim, senhor. Eu tive meu filho, Pedro. Ele tem 6 meses. Rafael fechou a pasta, cruzou os braços. E o pai?
A pergunta veio como um soco. Júlia sentiu o rosto esquentar. Com todo respeito, senhor, não vejo como isso é relevante para a vaga. É relevante, disse Rafael, porque esta posição exige disponibilidade total. Viagens, reuniões fora do horário, finais de semana ocasionais. Quero saber se você tem estrutura familiar para isso. Júlia apertou as mãos sobre o colo. Eu tenho estrutura, senhor. Minha mãe me ajuda. Tenho uma rede de apoio. Sou organizada. Sei priorizar. Rafael deu 2 passos em direção à janela. Ficou de costas para ela. Vou ser direto, Júlia. Nós recebemos 120 currículos para esta vaga. 30 candidatos foram pré-selecionados. Você está entre os 10 finalistas. Ele se virou, mas eu preciso de alguém que esteja 100% comprometido. Sem distrações, sem imprevistos. Eu sou comprometida, disse Júlia, a voz firme. Meu filho não é uma distração. É minha motivação. Rafael voltou para a mesa, apoiou as mãos sobre o mogno, inclinou-se levemente para frente. Motivação não paga conta. Motivação não entrega relatório. Motivação não fecha contrato. Júlia sentiu algo se romper dentro do peito. Não era raiva, era algo mais fundo. Decepção, cansaço, a sensação de estar lutando uma batalha que já estava perdida antes de começar. Senhor Andrade, ela disse, a voz baixa mas clara. Eu vim aqui porque acreditei que esta empresa valorizava competência. Meu currículo fala por mim. Minhas notas falam por mim. Minhas recomendações falam por mim. Se o senhor não consegue ver isso porque há um carrinho de bebê ao meu lado, então talvez eu esteja no lugar errado. Rafael ficou em silêncio. Seus olhos se fixaram em Júlia. Depois desceram para o carrinho. Depois voltaram para ela. Foi quando Pedro acordou. Não foi um choro alto. Foi um murmúrio suave, aquele som que bebês fazem quando estão saindo do sono. Júlia imediatamente se inclinou, pegou a chupeta na bolsa, ofereceu. Pedro a aceitou, voltou a fechar os olhos. Rafael continuou olhando. Seu rosto estava tenso. Havia algo em sua expressão que Júlia não conseguia decifrar. Não era raiva, não era impaciência, era outra coisa. Quantos meses ele tem? Perguntou Rafael, a voz estranhamente suave. 6 meses e 12 dias, respondeu Júlia. Rafael deu um passo para trás. Passou a mão pelo cabelo. E você disse que não tem o pai por perto. Júlia ergueu o queixo. Eu disse que isso não é relevante para a entrevista. Você está certa, disse Rafael. Ele voltou a se sentar. Abriu a pasta novamente. Ficou olhando para o currículo sem realmente ler. Me desculpe, foi inapropriado. Houve um silêncio longo, o ar-condicionado zumbia baixinho. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Por que você quer trabalhar aqui? Perguntou Rafael, sem tirar os olhos do papel. Júlia respirou. Porque a Horizonte Corporativo tem reputação de desenvolver talentos. Porque os projetos que vocês tocam têm impacto real. Porque eu quero construir uma carreira sólida, não apenas ter um emprego. E porque eu preciso provar para mim mesma que sou capaz. Rafael finalmente ergueu os olhos. Provar para você mesma ou para os outros? Para mim mesma, disse Júlia. Os outros vão pensar o que quiserem de qualquer forma. Rafael fechou a pasta. Juntou as mãos sobre a mesa. Júlia, eu vou ser honesto com você. Quando vi que você trouxe uma criança para a entrevista, meu primeiro pensamento foi encerrar isso em 5 minutos. Eu tenho preconceitos, eu admito. Eu acho que mãe solo tem desvantagens estruturais no mercado de trabalho. Júlia sentiu a garganta apertar, mas não desviou o olhar. Mas continuou Rafael, eu também sei reconhecer coragem quando vejo. E você tem coragem. Você veio aqui sabendo que seria julgada, sabendo que seria mais difícil. E mesmo assim veio, isso diz algo sobre você. Ele se levantou, caminhou até a janela novamente. Ficou olhando para a avenida por longos segundos. A vaga é sua, disse ele, sem se virar. Júlia piscou. Senhor, Rafael se virou. A vaga é sua. Salário conforme anunciado. Benefícios completos, incluindo auxílio creche que você vai precisar. Começa segunda-feira. Júlia sentiu as lágrimas subirem. Tentou segurá-las. Não conseguiu. Eu não sei o que dizer. Diga que vai fazer um trabalho excelente, disse Rafael. Porque eu vou cobrar. Eu não estou te dando essa vaga por pena. Estou te dando porque seu currículo é sólido e porque você tem algo que muitos candidatos não têm, determinação real. Júlia se levantou, estendeu a mão. Obrigada, senhor Andrade. Eu não vou decepcionar. Rafael apertou a mão dela. Firme, profissional. Eu sei que não vai. Júlia pegou a bolsa, segurou a alça do carrinho. Estava quase na porta quando Rafael falou novamente. Júlia, ela se virou. Rafael estava parado no meio da sala, as mãos nos bolsos, o rosto sério. O pai do
Pedro. Ele sabe que tem um filho. A pergunta pegou Júlia de surpresa. Ela hesitou. Não, senhor, ele não sabe. Por quê? Júlia apertou a alça do carrinho. Porque quando eu descobri que estava grávida, ele já tinha desaparecido. Foi um relacionamento breve, muito breve. Eu nem sei onde ele está agora. Rafael assentiu lentamente. Entendo. Ele ficou em silêncio por um momento. Você já pensou em procurá-lo? Todos os dias, disse Júlia, mas não para pedir nada. Apenas para que Pedro saiba, um dia, quem é o pai dele. Toda criança merece saber de onde veio. Rafael desviou o olhar. Sim, toda criança merece. Júlia percebeu algo estranho na voz dele. Uma rachadura, algo que não estava lá antes. Mas não perguntou, apenas acenou com a cabeça e saiu. O corredor parecia mais longo na volta. Júlia empurrava o carrinho em câmera lenta, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha conseguido, contra todas as probabilidades. Ela tinha conseguido. Quando chegou ao elevador, apertou o botão. As portas se abriram. Ela entrou, virou-se para apertar o térreo. Foi quando viu Rafael parado no corredor, olhando para ela. Ele não disse nada, apenas olhou, e naquele olhar, Júlia viu algo que a fez parar. Não era profissionalismo, não era gentileza corporativa, era outra coisa. Algo pessoal, algo doloroso. As portas se fecharam. Júlia desceu os 12 andares em silêncio. Saiu do prédio. A tarde de São Paulo estava quente, barulhenta, caótica. Ela parou na calçada. Olhou para Pedro, que agora estava acordado, olhando para ela com aqueles olhos enormes e curiosos. Nós conseguimos, meu amor, ela sussurrou. Nós conseguimos. Meu amor, ela sussurrou. Mas enquanto caminhava em direção ao metrô, uma pergunta não saía da sua cabeça. Por que Rafael Andrade tinha feito aquelas perguntas sobre o pai de Pedro? Por que aquilo importava para ele? Ela não sabia, mas algo naquele encontro tinha sido estranho. Algo além da entrevista. Se você está percebendo que esta história está apenas começando, deixa uma curtida agora. Porque o que acontece nos próximos dias vai mudar tudo. Júlia começou na segunda-feira seguinte. O Departamento de Recursos Humanos a recebeu com eficiência profissional. Crachá, contrato, manual do colaborador, estação de trabalho no 5º andar, equipe de 6 pessoas. Gerente direto, Marcelo Fontes, homem de 50 anos, calvo, óculos de aro fino, tom sempre apressado. Você vai trabalhar com análise de viabilidade de projetos, explicou Marcelo. Relatórios semanais, apresentações quinzenais, reuniões com o diretor executivo uma vez por mês. Perguntas? Nenhuma, disse Júlia. Nos primeiros dias ela chegava às 7h30. Deixava Pedro na creche conveniada que a empresa oferecia no 2º andar do prédio. Berçário equipado, pedagogas qualificadas, câmeras ao vivo que ela podia acessar pelo celular. Luxo que ela jamais imaginou ter. O trabalho era intenso. Planilhas, projeções, análises de risco. Júlia se jogou de cabeça. Ficava até às 7 da noite. Levava trabalho para casa. Estudava casos. Lia relatórios antigos. Queria provar que Rafael não tinha errado ao contratá-la. Na terceira semana, houve a primeira reunião com o diretor executivo. Sala de reuniões do 12º andar. A mesma onde tinha sido a entrevista. Júlia entrou com o notebook, o caderno, a caneta, sentou-se na ponta da mesa. Rafael entrou pontualmente às 10 horas. Terno cinza, gravata azul marinho, ele cumprimentou todos com um aceno de cabeça. Quando seus olhos encontraram os de Júlia, ele hesitou por uma fração de segundo. Depois assentiu. Bom dia, Júlia. Bom dia, Sr. Andrade. A reunião durou 2 horas. Júlia apresentou a análise de viabilidade de um projeto de expansão para o Nordeste. Números sólidos, projeções conservadoras, riscos mapeados. Quando terminou, Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Bom trabalho, disse ele. Muito bom trabalho. Júlia sentiu o peito aquecer. Obrigada, senhor. Depois da reunião, enquanto todos saíam, Rafael a chamou. Júlia, um momento. Ela parou. Virou-se. Sim, senhor? Rafael fechou a porta. Ficou parado perto da mesa. Como você está se adaptando? Bem, senhor. A equipe é ótima. O trabalho é desafiador, mas eu gosto disso. E o Pedro, como ele está? A pergunta pegou Júlia de surpresa. Ele está bem. A creche aqui é excelente. Obrigada por perguntar. Rafael assentiu. Ficou em silêncio.
Parecia querer dizer algo, mas não sabia como. Finalmente ele falou: Júlia, eu preciso te fazer uma pergunta, e eu preciso que você seja honesta comigo. Júlia sentiu um frio na espinha. Claro, senhor. Rafael respirou fundo. O pai do Pedro. Você disse que foi um relacionamento breve. Quando foi isso? Júlia franziu a testa. Senhor, com todo respeito, eu não entendo por que isso é relevante. Por favor, disse Rafael. A voz dele estava diferente, menos firme, quase vulnerável. Apenas me responda. Júlia hesitou. Foi há 1 ano e 3 meses. Por quê? Rafael fechou os olhos. Passou a mão pelo rosto. Quando abriu os olhos novamente, havia algo neles que Júlia nunca tinha visto. Dor, medo, reconhecimento. Onde foi? Perguntou ele, a voz baixa. Senhor Andrade, eu realmente não acho, por favor. Júlia respirou fundo. Foi num congresso de administração, em Belo Horizonte. Eu era estagiária. Ele era palestrante. Nós conversamos no coquetel. Fomos jantar. E depois, ela parou. Depois, ele foi embora. Eu nunca mais vi. Rafael deu 2 passos para trás. Apoiou-se na mesa. Seu rosto estava pálido. Senhor Andrade, o senhor está bem? Rafael ergueu a mão. Me dá 1 minuto. Júlia ficou parada, sem saber o que fazer. O silêncio na sala era denso, pesado. Finalmente, Rafael falou. Júlia, eu preciso te mostrar uma coisa. Ele pegou o celular, mexeu na tela, depois virou o aparelho para ela. Era uma foto, um congresso, um palco, um homem de terno falando ao microfone. Rafael Andrade, 1 ano e 3 meses atrás. Júlia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, ela sussurrou. Não, não pode ser. Rafael guardou o celular. Belo Horizonte. Congresso Nacional de Gestão Corporativa. Eu palestrei sobre reestruturação organizacional. Depois houve um coquetel. Eu conheci uma estagiária. Ela era inteligente, bonita. Nós conversamos por horas. Fomos jantar num restaurante italiano perto do hotel. E depois, Júlia sentou-se. As pernas não a sustentavam mais. Você sabia, ela disse, a voz trêmula, desde a entrevista. Você sabia, eu suspeitei, disse Rafael, quando você entrou com o carrinho, quando você disse que o bebê tinha 6 meses, quando você disse que o pai não sabia, eu fiz as contas, mas eu não tinha certeza, até agora. Júlia cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, Rafael se aproximou. Ajoelhou-se na frente dela. Júlia, olha para mim. Ela tirou as mãos do rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Eu não sabia, disse Rafael. Eu juro que não sabia. Depois daquela noite eu voltei para São Paulo. Mergulhei no trabalho. Eu nem peguei seu telefone. Eu nem sabia seu sobrenome completo. Foi irresponsável. Foi errado. Mas eu não sabia. E agora? Perguntou Júlia. Agora que você sabe, Rafael ficou em silêncio. Depois se levantou. Caminhou até a janela. Ficou olhando para a cidade. Agora, disse ele, eu quero conhecer meu filho. Júlia sentiu as lágrimas descerem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ela não sabia nomear. Alívio, medo, esperança. Eu não vim aqui procurando isso, ela disse. Eu vim procurando emprego. Só isso. Eu sei, disse Rafael. E você conseguiu o emprego porque é competente, não por causa disso. Isso é outra coisa. O que você quer? Perguntou Júlia. Rafael se virou. Eu quero ser pai. Eu quero estar presente. Eu quero que Pedro saiba quem eu sou. Mas eu não quero forçar nada. Eu não quero te pressionar. Você tem todo o direito de me mandar embora. Júlia limpou as lágrimas. Pedro merece ter um pai. Eu sempre soube disso. Mas eu preciso de tempo. Eu preciso processar isso. Quanto tempo você precisar, disse Rafael. Eu espero. Júlia se levantou. Pegou o notebook. Segurou firme, como se fosse uma âncora. Eu preciso ir. Claro, ela caminhou até a porta. Parou. Virou-se. Rafael. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. Sim, você realmente quer isso? Ou você está fazendo isso por obrigação? Rafael olhou nos olhos dela. Eu quero isso, mais do que qualquer coisa. Júlia assentiu, saiu. Nos dias seguintes, o trabalho continuou. Júlia e Rafael mantinham uma distância profissional nas reuniões, mas havia algo no ar, algo não dito. Todos na equipe percebiam que havia uma tensão diferente, mas ninguém sabia o que. Uma semana depois, Júlia mandou uma mensagem para Rafael. Podemos conversar? Fora do escritório. Eles se encontraram num café na Vila Madalena. Sábado de manhã, Júlia levou Pedro. Rafael chegou pontualmente. Jeans, camisa branca, sem gravata. Ele parecia diferente, mais humano, mais vulnerável. Júlia estava sentada numa mesa perto da janela. Pedro no carrinho, acordado, olhando para tudo com curiosidade. Rafael se aproximou devagar, parou na frente do carrinho, olhou para Pedro. Pedro olhou de volta. Rafael ajoelhou-se, estendeu o dedo. Pedro agarrou, apertou com força. Oi, Pedro, disse Rafael, a voz embargada. Eu sou seu pai.
Júlia viu lágrimas descerem pelo rosto de Rafael. Ele não tentou escondê-las. Ele tem seus olhos, disse Júlia suavemente. Rafael riu. Um riso molhado, cheio de emoção. Ele tem. Eles ficaram ali por horas. Conversaram sobre aquela noite em Belo Horizonte, sobre os meses seguintes, sobre as escolhas que fizeram, sobre os medos, sobre as esperanças. Eu não quero tirar nada de você, disse Rafael. Você é a mãe dele. Você fez tudo sozinha. Você é incrível. Eu só quero fazer parte disso. Se você deixar. Júlia olhou para Pedro, depois para Rafael. Ele merece ter os dois, mas isso precisa ser feito do jeito certo. Devagar, com respeito. Do jeito que você quiser, disse Rafael. Nos meses seguintes, eles construíram uma rotina. Rafael visitava Pedro 2 vezes por semana. Levava livros, brinquedos, passava horas no chão, brincando, conversando, aprendendo a trocar fraldas, a dar mamadeira, a acalmar o choro. Júlia observava, via um homem que estava genuinamente tentando, que chegava cansado do trabalho, mas nunca cancelava uma visita, que ligava para perguntar como tinha sido o dia, que mandava fotos bobas só para fazer ela sorrir. 6 meses depois da revelação, Rafael chamou Júlia para jantar, num restaurante italiano, o mesmo tipo de lugar onde tinham jantado em Belo Horizonte. Eu quero te fazer uma proposta, disse ele. Júlia sentiu o coração acelerar. Que tipo de proposta? Não é o que você está pensando, disse Rafael, rindo. Ainda não, pelo menos. Júlia corou. Eu quero criar um fundo de educação para o Pedro, disse Rafael. Escola particular, faculdade, mestrado, se ele quiser, tudo garantido. E eu quero que você seja a administradora desse fundo, porque você sabe o que é melhor para ele. Júlia ficou em silêncio. Rafael, isso é muito. Não é, disse ele, é o mínimo. Eu perdi os primeiros 6 meses da vida dele. Eu não vou perder mais nada. E quanto a nós? Perguntou Júlia, a voz baixa. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. Nós vamos devagar. Vamos conhecer um ao outro de novo. Vamos construir algo sólido. Não por causa do Pedro, mas porque nós queremos. Se você quiser, Júlia olhou para a mão dele sobre a sua. Eu quero. 1 ano depois, Júlia foi promovida a gerente de projetos. Rafael continuava sendo o diretor executivo, mas agora eles tinham uma relação que ia além do profissional. Eles eram parceiros, na criação de Pedro, e aos poucos, na vida. Pedro completou 2 anos num sábado ensolarado. A festa foi no apartamento de Júlia, que agora era maior, num bairro melhor, resultado do aumento salarial e da ajuda de Rafael. Havia balões, bolo, crianças correndo. Dona Célia estava lá, sorrindo orgulhosa. A mãe de Júlia também, com os olhos marejados de felicidade. Rafael chegou com um presente enorme, um triciclo vermelho. Pedro gritou de alegria. Você estragou ele, disse Júlia, rindo. Eu sei, disse Rafael, e vou continuar estragando. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que Pedro dormiu, Júlia e Rafael ficaram sentados no sofá. Você já pensou, disse Rafael, em como a vida é estranha? Se você não tivesse vindo para aquela entrevista, se você não tivesse trazido o Pedro, se eu não tivesse feito aquelas perguntas. Eu penso nisso todos os dias, disse Júlia, mas eu acho que algumas coisas são inevitáveis. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Rafael a puxou para perto. Eu te amo, Júlia. Eu amo você e eu amo nosso filho, e eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Eu também te amo. 2 anos depois, eles se casaram. Cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos. Pedro foi o pajem, tropeçou na entrada. Todos riram. Foi perfeito. Rafael criou uma fundação para apoiar mães solo, bolsas de estudo, creches, programas de capacitação profissional. Júlia se tornou a diretora executiva da fundação. Ela sabia, melhor do que ninguém, o que essas mulheres precisavam. Pedro cresceu sabendo a história completa, como a mãe foi corajosa, como o pai aprendeu a ser presente, como o amor pode nascer das situações mais improváveis. Hoje, Pedro tem 8 anos, estuda numa escola excelente, adora matemática, quer ser engenheiro, ou astronauta, ou as duas coisas. Júlia continua trabalhando na Horizonte Corporativo. Agora é diretora de operações. Rafael continua sendo o CEO. Eles almoçam juntos todos os dias. Discutem projetos, discutem a vida, discutem o futuro. E toda vez que Júlia passa pelo 12º
segundo andar, ela lembra daquela tarde. O carrinho, o medo, a coragem. E como uma entrevista de emprego mudou 3 vidas para sempre. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora. Compartilha com alguém que precisa acreditar que a verdade sempre encontra seu caminho. Comenta aí embaixo, você acredita em segundas chances? Porque às vezes a pessoa que te humilha é a mesma que vai te amar. Às vezes o obstáculo é o caminho. E às vezes, só às vezes, a vida nos dá exatamente o que precisamos no momento em que mais precisamos. Nos vemos no próximo vídeo.